Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso planejamento da nossa vida espiritual, naquela série, obrigado. Então, planejando a nossa vida espiritual, hoje é a 10ª lição, e o título, o tema aqui é Procure Ler Mais. Quando eu coloquei esse Procure Ler Mais, eu disse assim, há uma infinidade de livros cristãos que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Mas eu vou lançar uma pergunta aqui, para no final cada um tirar as suas conclusões, né? Claro que o nosso livro principal são as Sagradas Escrituras. Isso sem sombra de dúvidas, né? Então a pergunta é assim: ainda que nós tenhamos as Escrituras, seria importante nós fazermos algumas leituras referentes à própria palavra? E se os irmãos forem ver a folhinha aí, não tem conclusão. Então são 2 motivos que não tem conclusão. Primeiro, que se eu colocasse a conclusão, já estaria dando a resposta daquilo que foi feito a pergunta no início. E segundo, hoje eu vou fazer diferente, pedir permissão para os pastores. Algum voluntário, no final, vem aqui à frente e faz a conclusão. Agora, se não tiver voluntário, aí eu vou precisar usar meu dedinho. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Objetivos: motivar os irmãos ao hábito da leitura de literatura cristã. Desenvolver uma visão mais ampla e coerente da fé. Encontrar respostas para as perguntas e desafios que enfrentamos. Como texto base, eu coloquei 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porque desde criança conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então é claro, aqui está falando das Sagradas Escrituras, né? Para nós termos um conhecimento das Sagradas Escrituras, geralmente nós começamos pela teologia sistemática. Então, só para os irmãos terem uma ideia, a teologia sistemática, na verdade, é uma maneira de dividir a Bíblia em assuntos. Então, por exemplo, né, para nós nos posicionarmos melhor. Igual aqui, ó, nós estamos aqui numa igreja, só que há aqui uma rua, há um bairro, há um CEP, estamos onde? Na Zona Leste, num município, numa cidade, num estado. E esse estado é da região sudeste. Estamos num continente americano, América do Sul. Então e no mundo, né? Então são formas de divisões para uma compreensão maior da palavra de Deus. Então nós vemos isso também na zoologia, biologia, né? As divisões. Então tem os mamíferos, os vertebrados, invertebrados e assim por diante. E a teologia sistemática, ela vai organizar todos os temas das Sagradas Escrituras e colocar cada um numa determinada ordem. Aqui eu coloquei algumas bibliografias. A bibliografia básica de teologia sistemática, eu coloquei aqui Coleção Teologia Fácil.
do pastor Gabriel de Oliveira Porto. Essa bibliografia aqui, irmãos, eu escolhi porque realmente ela é bem simples a compreensão. É interessante que ele escreve sobre assuntos bem difíceis, mas de uma forma bem fácil. Então é uma coleção que, inclusive, eu fiz estudo, tenho essa coleção, e é bem acessível. E além disso, além de ser bem acessível, esse pastor, ele é pastor batista. Então, em alguns momentos, claro, ele vai se posicionar também na doutrina batista, voltado aos batistas, tá? Então nós temos aqui, tem 4 volumes. No volume 1, entenda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, lógico, ele vai falar sobre os atributos comunicáveis, incomunicáveis de Deus. Ele vai falar sobre o Espírito Santo, que é uma pessoa. Então, é pessoa por quê? Para ser uma pessoa tem que o quê? Tem que amar, tem que interceder, tem que ouvir, tem que ensinar e assim por diante, né? Para ser uma pessoa. Quando fala de uma pessoa, tem as características de uma pessoa. Então, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, embora unidade, um só Deus, mas são pessoas distintas e também com características distintas. E ele deixa bem claro nesse livro, desde Gênesis até Apocalipse, a Trindade e como que se manifestou durante todo o processo da obra de Deus. Depois o segundo volume, Homem, Pecado e Salvação. Aqui ele vai falar sobre, vocês podem ver aí na lista, condenação, arrependimento, fé, justificação, santificação e glorificação. Só voltando um pouquinho, irmãos, em relação ao volume 1, ele vai dividir também em unidade, distinção e coigualdade. Então nós vemos na unidade 3 pessoas, mas uma única substância. Na distinção, 3 pessoas distintas e diferentes, funções diferentes. Isso é bem importante. E depois na coigualdade, as 3 pessoas são coiguais e têm a mesma natureza e atributos. Então, voltando aqui à salvação, quando fala esses itens, por exemplo, condenação, arrependimento, fé, justificação, santificação e glorificação, ele vai falar sobre cada um desses assuntos. Por que então o homem foi condenado? Por que o homem precisa do arrependimento? A justificação pela fé, como ela se dá? A santificação, como é que podemos nos tornar santos? E a glorificação, né? Como será a glorificação? Ou seja, quando nós estivermos num corpo glorificado, estivermos na vida eterna, como a Mary Jo disse, né? Quando nós estivermos junto com o Senhor Jesus, frente a frente, então como vai ser? E aí, nesse livro, ele vai falar sobre todos esses aspectos. Então é bem interessante, porque tudo que ele fala aqui nesse livro não é tirado da cabeça dele, não, ele vai mostrar nos versículos. Então nós vemos que, na verdade, embora nós estamos estudando um livro, mas esse livro ele está simplesmente sistematizando as Escrituras e explicando nestas divisões cada uma delas. Então é simplesmente isso, nada do que está escrito lá vai ser, por enquanto, aqui de ordem histórica, filosófica, nada disso, tudo tirado das Escrituras, tá? Depois tem o volume 3, que é o Manual Prático de Escatologia. Inclusive nós já vimos aqui, né, escatologia com o pastor Elias. Então, do que trata a escatologia?
a segunda vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos e juízo final e vida eterna. Então, no caso do juízo final, o que é o juízo final? Será que o crente, aquele que realmente conheceu o Evangelho, realmente foi justificado, se arrependeu, ele vai participar do juízo final? Não. Então nós sabemos que quem vai para o juízo final é porque, infelizmente, vai ser condenado, porque não tem como ser salvos, nós não temos como nos salvar pelas obras, né? Então ele vai falar sobre isso, ele vai falar como será a vida eterna. Então é bem interessante, mas, como eu disse, tudo focado nas Sagradas Escrituras. No volume 4, Anjos, Demônios e Igreja. Aqui também, irmãos, até parece estranho, né, esse título, Anjos e Demônios. Por que eu quero saber de demônios? Não, ele vai realmente pegar esses tópicos e vai falar, por exemplo, hierarquia dos anjos. Nós sabemos que na própria Escritura fala da hierarquia dos anjos, né? Tanto anjos bons como anjos maus. Então ele vai falar também a respeito da igreja. Quando fala a igreja, aqui no caso, governo da igreja, ele vai explicar que existe o governo presbiteriano, congregacional, e é bem interessante. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção na Igreja Batista é justamente isso, essa parte de congregacional, de votação. Eu achei isso o máximo, porque onde eu estava, quem resolvia tudo era o presbitério, né? Então eles colocavam quem eles queriam e ditavam as ordens, e era mais ou menos assim. Quem manda, quem pode manda, e quem tem juízo obedece. E se não obedece, né? E está fora. E aqui eu gostei demais no sistema, justamente de votação. Eu achei algo assim, realmente me chamou muita atenção. Porque os irmãos que nasceram, talvez, na igreja, né, da Batista, não sabem a diferença. Mas nós que viemos de uma outra denominação e vimos como que é totalmente antidemocrático, né? Então nós não podíamos falar sobre nada. Até o estatuto, mudava o estatuto e ninguém sabia. Mudava pontos de doutrina, ninguém sabia. Então, por exemplo, no primeiro ponto de doutrina dizia assim, antigamente, antes, nós cremos em toda a Bíblia como única e perfeita palavra de Deus. É isso. Aí depois, quando passaram alguns anos, eles colocaram, nós cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. E ninguém foi sabendo, porque não foi falado para ninguém. Depois, quando os irmãos começaram a estudar um pouquinho, aí eles viram o problema que tem, como contém a palavra de Deus. Aí eles explicaram assim, contém porque ainda ela está sendo feita por causa da pregação, na revelação. Nós já viram, né? Heresia pura. E nós não sabíamos disso. E não foi comunicado para ninguém. Isso foi descoberto, para os irmãos terem uma ideia, acho que 10 anos depois que mudaram os pontos de doutrina, que nós ficamos sabendo. E só ficaram sabendo aqueles que começaram a estudar um pouquinho as Escrituras, né? Então eu achei um ponto muito importante, o sistema da Igreja Batista. Aí ele vai falar sobre Israel e igreja. Aí também vai ter, claro, irmãos, vai ter algumas divisões que ele vai mostrar, na escatologia também, as diferentes posições, né? Nós temos aqui uma posição que a igreja segue, então vai falar sobre milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e assim por diante, né? Vai dividir Israel, igreja, mas isso nós temos aqui já a nossa visão, né?
mas é importante para conhecermos. Então é um livro realmente, é uma coleção que ajuda bastante. Eu coloquei aqui, irmãos, Bíblia de Estudo Thompson. E acho que alguns, ou talvez a maioria conheça, né? Uma ótima opção para estudiosos com recursos arqueológicos, históricos e culturais. Quando nós vemos aqui recursos arqueológicos, históricos e culturais, podemos falar, mas por que eu tenho que saber isso? Claro, tudo que foi feito, todas as coisas estão ligadas à cultura, à parte histórica, à própria arqueologia. Ela, muitas vezes, aquilo que é encontrado pela arqueologia vai falar a respeito, vai dizer muito a respeito daquela cultura, né? Então, nessa Bíblia de Estudo Thompson, nós vamos ter toda essa parte arqueológica, histórica e cultural para entender melhor o contexto. E os irmãos sabem, né? Sem contexto não há como eu ter uma compreensão exata, né? E todo texto fora de contexto é pretexto, né? Então nós temos que saber exatamente o contexto. É como todos os pastores fazem aqui, né? Os irmãos podem perceber. Todos, na hora da pregação, eles vão contextualizar aquele texto que foi lido para que realmente haja uma compreensão. Depois, tem um dicionário bíblico, Wycliffe. Esse dicionário, irmãos, eu acredito que deva ser, talvez para nós principalmente, o melhor dicionário que tem. Os irmãos ganharam de presente, que eu mandei para vocês, né? Ele tem mais de 2.000 páginas e é um dicionário excelente. Porque o dicionário bíblico é diferente de um dicionário normal, né? Muitas vezes nós vamos procurar determinadas palavras num dicionário comum e ele não dá aquela precisão exata em relação à parte teológica, né? Então lá vai ter todos esses verbetes e, além disso, toda essa parte aí voltada também a lugares, pessoas, tá? Então acredito que seja um dicionário para nós perfeito. Eu digo para nós assim, claro que quem quer fazer um curso de teologia, fazer mestrado, doutorado, eles têm outros recursos, mas o que eu estou passando aqui para os irmãos, essa lista bibliográfica, eu acredito que vai dar uma noção assim muito esclarecida. Se os irmãos depois quiserem ler todos esses livros aqui, eu acredito que esses livros, no máximo, lendo bem devagar, tudo em um ano, nós vamos ler todos os livros que eu estou passando aqui. E a nossa formação, nosso conhecimento vai ser fantástico, tá? Por isso que eu já escolhi, irmãos, esses livros que são os que eu uso, os que eu já li, né? Então, por isso que eu coloquei essa lista. E aí eu procurei, os irmãos vejam aí, eu procurei dividir na teologia sistemática, e agora, depois tem a Bíblia de Estudo, o dicionário bíblico e também clássicos da literatura cristã. Eu acredito que dos clássicos da literatura cristã, se não leram, pelo menos já ouviram falar do Peregrino, né? Acho que todos já ouviram falar. Eu coloquei aqui uma pequena síntese a respeito do Peregrino. Então diz assim: uma alegoria que descreve a jornada espiritual do cristão. É interessante, irmãos, que como é uma alegoria, é tudo simbólico, né? Existem vários símbolos. E nós temos nas Escrituras como base as parábolas. E o Peregrino foi o primeiro livro cristão
que usou justamente a alegoria. Certo, pastores? Primeiro livro cristão. Aí depois, quando nós lemos as Crônicas de Nárnia, então tudo isso daí já foi mais ou menos, né, tendo como exemplo o peregrino. Então ele vai falar, o peregrino é espiritualmente abatido que viaja rumo à cidade celestial. No decorrer da aventura, ele se encontra com personagens de carne e osso, mas que possuem nomes alegóricos, tais como inveja, interesse próprio, formalista, hipocrisia. Então, esses personagens, na verdade, eles adquirem esses nomes justamente pela característica deles, né? Então, inveja, interesse próprio. Esse formalista, só para os irmãos terem uma ideia, é aquele que preferia caminhos mais fáceis, né? E é interessante, irmãos, porque durante a trajetória da leitura, nós vamos nos identificar muito com o livro, porque não apenas nos personagens. Então é assim, nós sabemos, né, irmãos? Não tem nenhum santo que caiu do céu por acaso aqui, todos nós somos pecadores. Então, do início da nossa vida cristã até nós chegarmos à vida eterna, nós sabemos que nós temos que passar por vários processos. E o que é interessante é essa identificação que nós vamos ter pelas tentações, pelas provas, pelas contrariedades. Isso é muito importante. Só para os irmãos terem uma ideia, Charles Spurgeon, ele leu mais de 100 vezes O Peregrino. Só para eu ter uma ideia aqui, quem já leu, pode levantar a mão só para eu ter uma ideia? Muito bom. Então, irmãos, inclusive, eu acho que, mesmo quem já leu, seria bom, né, uma leitura geral, todos lendo esse livro, para depois, às vezes, lá na hora do café, um comentar com o outro, né? E, além desses personagens, tem os lugares sombrios e medonhos. Ele fala aqui, ó, desfiladeiro do desespero, pântano da desconfiança. Então é assim, às vezes temos a desconfiança. É interessante que eu tenho feito algumas pesquisas bibliográficas, ou melhor, biográficas, e quando nós vemos, por exemplo, George Miller, que era um homem que a todo momento orava, Deus fazia as obras. Mas ele mesmo, porque é homem, caía na desconfiança. Muitas vezes ele foi provado de tal forma que realmente, como ser humano, entra aquela desconfiança. A falta de fé, contrariedade na fé, muitas vezes, todo mundo passa por isso, né? Então, quando ele passa aqui, ó, por exemplo, Feira das Vaidades, vai passar na Feira das Vaidades, é o mundo que nós vivemos, né? Que é um mundo cheio de atrações, e das quais estão contrárias, da grande maioria, à palavra de Deus, né? Muito bem. Um livro que, além do Peregrino, que me marcou muito, 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 Os Heróis da Fé. Eu confesso para os irmãos, eu até brincava, quando eu li Os Heróis da Fé, eu falava assim, pena que não posso me batizar de novo e começar tudo de novo, porque eu fiquei com vergonha, sou sincero para os irmãos, eu fiquei com vergonha de falar que eu era crente nesse sentido. Falei, misericórdia. Por exemplo, né, estava falando de George Miller. Não sei se os irmãos sabem, esse George Miller, ele foi chamado até conhecido como apóstolo da fé. Está aqui 1805 a 1898. E uma coisa importante, só que aí as orações dele eram feitas e respondidas, muitas, a grande maioria. No livro Os Heróis da Fé, fala 5.000 orações respondidas. Agora eu não sei o porquê, todas as outras pesquisas que eu fiz falam 50.000, então que seja 5.000 orações respondidas.
Inclusive, não sei se os irmãos conhecem a biografia dele, uma coisa que eu achei muito, assim, me tocou bastante a respeito dos orfanatos, que ele abriu os orfanatos em Bristol, né, na Inglaterra, 5 orfanatos, e ele tinha como princípio não pedir nada para ninguém. Nunca vou pedir um centavo, e tudo que for feito para essas 2.000 crianças, em termos de alimentação, fora as pessoas que trabalhavam lá, vai ser tudo vindo das mãos de Deus. E aí aconteceram fatos extraordinários, né? Teve um caso que as crianças estavam já para tomar café da manhã e não tinha nada, absolutamente nada. Aí ele falou: vamos orar. E quando ele orou, ele falou: Senhor, graças nós te damos pelo alimento que o Senhor tem preparado. Não tinha nada lá. Acabou de orar, bateram na porta, era o padeiro. Olha, eu levantei 2 horas da manhã, Deus me impulsionou para que eu fizesse e trouxesse todos esses pães para as crianças. Aí já estava bom, já tem o pão. Estava pondo o pão, de repente bate o padeiro. É o seguinte, a minha carroça quebrou e eu preciso consertá-la. E não tem como eu consertar, a não ser tirando todos os litros de leite, toda a quantidade de leites. O senhor aceita? Conclusão, naquela manhã, em frações de minutos, as crianças comeram pão e tomaram leite. Tem uma ocasião também, isso estou falando já dos heróis da fé, né? Estou pegando um personagem só para os irmãos terem uma ideia. Ele precisava estar em Quebec, salvo erro, Quebec, no Canadá. E aí ele falou para o capitão do navio: olha, hoje é quarta-feira, eu tenho que estar lá sábado. Ele falou: é impossível, porque nós estamos com uma névoa muito espessa, não tem como. Ele falou assim: eu posso orar para que Deus dissipe essa névoa? E o próprio comandante do navio que contou isso. Aí ele pensou consigo mesmo: da onde que veio esse louco? E aí ele foi lá na cabine, lá oraram. E é interessante que as orações do George Miller eram aquelas orações igual de criança. Então ele olhou: Senhor, eu preciso estar lá no sábado, permita que seja dissipada essa névoa em 5 minutos. E levantou, foi essa oração. Aí o que aconteceu? Quando saíram lá da cabine, a névoa tinha desaparecido. Então, irmãos, essas coisas, realmente esses sinais, é muito importante pelo seguinte, né? Isso aqui foi feito no século XIX. Às vezes nós pensamos, as obras que Deus fazia era só no passado, mas aqui é século XIX. E não foi nem o Senhor Jesus e nem o apóstolo Paulo, foi um homem como nós. Então, dá para aumentar a nossa fé, né? Porque homem com homem, ou seja, ser humano por ser humano normal, nós somos, né? Então, e também ele fundou 117 escolas. E ele leu 200 vezes a Bíblia, 100 delas de joelho. Antes da morte dele, perguntaram: o que você gostaria de fazer? O que mais você gostaria de fazer? Ele falou: ler a Bíblia. Então, mais de 200 vezes. Então, nós vemos que era um homem de oração, um homem de fé, e também, uma coisa que me chamou também a atenção demais, esta preocupação com o ser humano. Durante esse período aí, os irmãos sabem, né, que eu estou fazendo seminário, e se Deus preparar, agora em maio eu termino. Então nós tivemos contato, né? Tivemos contato com muitos teólogos. E não é uma análise, não é falar mal. Eu fiquei bastante decepcionado com a maioria.
porque participavam de debates, tinham na ponta da língua a Bíblia inteira. E algumas vezes que eu precisei, pedindo oração, assim, achei que fui tipo negligenciado. Ao mesmo tempo, pessoas que estudam 6 horas por dia as Escrituras, mas não oram 10 minutos. Também ficam só em gabinete, congressos e nenhuma obra social. Eu estou dizendo de mim, tá, irmãos? Eu peço perdão a Deus de ter essa visão, mas é aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Tive fome, desse-me de comer. Então, quando essa obra aqui de George Miller, os orfanatos, as escolas, isso para mim me tocou demais. Porque se nós, sendo cristãos, não tivermos boas obras, é que eu falo sempre, né? As obras não salvam, não nos salvam, mas o salvo tem boas obras. Então é como diz estando na videira verdadeira, tem que ter fruto. Isso daí realmente foi muito importante. Eu passei para os irmãos também, né? Além de o Peregrino, os Heróis da Fé, todos viram no grupo? Que bom. Então, e também o dicionário. Então, é fantástico, né? E é bom porque não ocupa espaço, né? Só esse dicionário aí é dessa grossura. Bom, agora eu vou falar sobre um livro apologético. Quando nós falamos de livro apologético, é sobre a defesa da fé. Eu tenho aqui antes de explicar sobre esse livro, ou livros apologéticos, eu gostaria de ler a primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, o versículo, não me lembro, está escrito assim, acho que é o primeiro versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é justamente o momento em que nós nos encontramos. Então é algo importante para nós. Por quê? Porque as heresias e as filosofias e até as maravilhas, sinais, prodígios, né? Muitas vezes são prodígios e obras de engano. Temos que estar bem fundamentado na palavra de Deus. E nesses livros de apologéticos, eles vão justamente trabalhar sobre isso. Esse livro aqui, A Guerra pela Verdade, de John MacArthur, eu acredito que esse pastor aqui, talvez a grande maioria conheça, não é? O John MacArthur. Conhecem, né? Inclusive, uma vez eu fiquei encantado com uma resposta dele. Um membro da igreja se levantou e disse assim: qual que é a autoridade que o pastor tem? Aí ele disse assim: pastor não tem autoridade nenhuma, nossa autoridade vem pelas Escrituras. Então tudo que for passado para vocês, não é a respeito de nós estamos passando isso pela nossa própria autoridade, mas pela autoridade das Escrituras. Achei uma forma bem humilde de se posicionar, né? Eu coloquei uma pequena observação aqui, ó. É um livro que busca inspirar os cristãos a serem defensores da verdade e a viverem de acordo com os princípios bíblicos. É uma leitura recomendada para aqueles que desejam entender melhor a importância da verdade e como defendê-la em um mundo cada vez mais confuso. Eu indico esse livro, que realmente
ele vai trabalhar sobre todas essas questões, né? Em relação àquele versículo bíblico que eu li. Portanto, irmãos, hoje realmente é uma exposição bem técnica, talvez, né? Porque como que eu vou falar sobre leituras se eu não explicar um pouquinho sobre elas? Como eu disse, eu não falei aqui sobre a conclusão. Eu não coloquei a conclusão, porque pelo que foi dito, eu acredito que os irmãos saberiam se posicionar a respeito de uma conclusão. Qual que é o primeiro voluntário ou voluntária? Pode ver. A leitura bíblica é muitíssimo importante. Tudo que o irmão falou aqui é muito importante. Tudo que ele falou sobre literatura, a importância de ler é válido para a nossa vida. Algumas marcam de tal maneira que a gente passa a viver biblicamente aquilo que a gente leu. Esse O Peregrino, aliás, primeiro sobre a teologia sistemática. Quem me instruiu no Evangelho, eu aceitei o Evangelho, levanta a mão, aceitei. E havia um irmão lá, muito dedicado, não sei o que ele viu em mim, ele começou a investir que eu lesse, e por incrível que pareça, ele tinha a teologia sistemática feita à mão por ele, as conclusões, e aquilo me ajudou muito, porque eu aprendi com a forma dele escrever a síntese das principais instruções bíblicas que a gente precisava ter para a vida. Agora, O Peregrino, só para lembrar quem tem jovem aqui, é tão importante esse livro que uma vez nós fizemos lá na Chatuba a peça. Lemos, gostamos, resolvemos fazer a aplicação da peça. E a igreja ficou marcada com antes do Peregrino e depois do Peregrino. Eu acho que quem tem dons artísticos deveriam montar novamente peças assim, que são muito interessantes. Mas há um livro que eu li, que o irmão não mencionou, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Também é um livrinho pequenininho, quem consulta lá a internet pode procurar e ler, é rápido, leitura rápida, mas é o resultado de uma mudança na comunidade que eles viviam, na cidade, não é só na igreja, porque nós ficamos muito focados na igreja. Em Seus Passos, que faria Jesus, levou a cada profissional a mudar a sua relação no trabalho. E o pastor terminou, o livro conta, o pastor terminou a mensagem, um grupo se reuniu e foram definir o que eles poderiam fazer na sociedade. Então, o irmão, esqueci o nome, desculpa. Crispim, parece que leu e também teve essa impressão. Nós ficamos, às vezes, na igreja, alienados do que acontece lá fora. Não vê idosos para ajudar, não vê desempregados para encontrar o caminho, não vê doentes para serem ajudados. E a gente focaliza na nossa necessidade. Mas Jesus não focalizou, o livro é esse teor, e eu acho que principalmente os jovens, deveriam ler esse livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. Outro livro que modificou a minha forma de pensar é o Louvor que Liberta. Quando se fala em louvor na igreja, pensa sempre num grupo de louvor que canta. E a gente canta, às vezes, animadamente com o grupo.
Iracema falou sobre o peregrino, o livro O Peregrino. A maioria desses livros que nós mencionamos, a gente leu na juventude, na adolescência. Muita coisa. O Peregrino eu li na minha adolescência. Ele, durante mais ou menos 2 séculos, foi o livro mais lido depois da Bíblia. Você lia a Bíblia, lia o Peregrino, lia a Bíblia. Porque o Peregrino é uma alegoria. E a alegoria cabe para todas as pessoas. Quando fala lá daquele cristão vacilante, sou eu. Quando eu falo daquele cristão que tem medo de ir para o céu, sou eu. E assim por diante. A alegoria. E nós resolvemos, como Iracema falou, de dramatizar o peregrino. Então era um desafio muito grande, porque importava em dramatizar uma alegoria. Iracema conseguiu mobilizar os jovens e a igreja fez uma apresentação do peregrino. E movimentamos o bairro, muitas pessoas vieram. E é como ela falou, aquela noite em que nós apresentamos o peregrino ficou marcado. Então você contava na rua, que dia que seu pai... Ah, não, foi antes ou foi depois do peregrino? Ficou sendo uma referência de uma data. Ah, José vai casar. Ele vai casar antes ou depois do peregrino? Quer dizer, era aquela data. A sugestão prática é que a gente pode ter um clube de leitura para ler livros selecionados. Tem tanta porcaria por aí, tem a dó. Outro dia estava Iracema ouvindo uma pessoa falando lá no YouTube. Falei, Iracema, isso é um robô. Você está ouvindo um robô programado para falar aquilo ali. Aquela pessoa não tem coração. O pregador tem coração. O robô não tem coração. Então, diante do que o irmão propôs, um clube de leitura. A gente, como trocar livros, se os irmãos quiserem, modéstia à parte, tem muitos livros. E muitos daqueles livros serão doados e já estou doando. Então, os irmãos nós podíamos fazer um clube de leituras e organizar uma biblioteca. Várias vezes tentamos. Mas se Deus levantar alguém que queira liderar um grupo de leitura, para lermos a literatura que é a literatura, não para ler essas bobagens que tem por aí, mas a literatura que marcou o mundo. Então, Heróis da Fé, O Peregrino. Tem um livro sobre a oração, esse Miller. Sim. São livros que marcaram o mundo. Isso depois da Bíblia. Nenhum livro mudou tantos corações depois da Bíblia quanto o Peregrino. Então, a leitura fora da Bíblia, das passagens, dos textos, são maravilhosos. E é uma sugestão que eu acho boa. Agora, somos obrigados, temos o dever de estudar, de ler. Jesus falou assim, todo escriba versado na lei é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. É o pai de família que vai no armário, pega um par de meias e dá para o seu filho. Mas amanhã depois ele pega uma joelheira e dá para o seu filho. Depois ele pega um turbante e dá para o seu filho. Ele tem variedades, porque ele leu, ele aprendeu. Parabéns, irmãos, obrigado. Pode vir. Não, vem. Por causa da gravação. Bom dia. O que eu gostaria de falar, o pastor Elias já deu a introdução, e esses livros, como o irmão Maurício recomendou, realmente são livros clássicos excelentes. Existem outros clássicos e excelentes, mas como o pastor Elias disse, existe muita porcaria. Livros são escritos por pessoas, e as pessoas que são enforenhadas em igrejas, vamos dizer, têm escolas teológicas da onde elas aprendem algumas coisas. E dependem da escola teológica, se é um liberal, se é um clássico,
é o estilo que ele vai escrever. Então, existem muitas porcarias. Então, a minha observação é quando os irmãos forem querer uma literatura à parte da Bíblia, se não conhecerem os escritores, não conhecer o autor, não conhecer a editora, tem tudo isso. Procura um irmão mais conhecido e fala, me indica uma leitura. Irmão Maurício, me indica uma leitura. Com certeza a indicação vai ser de leituras apropriadas, leituras de bons escritores, escritores cristãos, crentes, de editoras cristãs. Tem editora que publica livro que não é cristã. Ela publica livro de espiritismo e livro de evangélico. E ali tem de tudo misturado. Então, na dúvida, quando tiver alguma dúvida, pega um irmão mais antigo, tem um pouco mais de experiência, me indica uma leitura. Já li o Peregrino, me indica uma outra agora. Então, essa era a minha ressalva para os irmãos. Não saindo lendo qualquer coisa em nome do que aquilo é literatura cristã. E mais uma coisa só, não sair no YouTube procurando pregação de gente que a gente não sabe nem quem é. Lá tem de tudo. E como o pastor Elias disse, tem muita porcaria, tem muito lixo, tem muita coisa que não é cristã, tem muita coisa que não é de Deus. Então, eu quero ver uma pregação. Me indica um pastor bom para me escutar. Quero ver uma pregação alternativa. Me indica um nome. Então, na dúvida, não ouçam. Se tiver dúvida, procura alguém um crente mais antigo, um crente que tem um pouco mais de experiências, para que a gente não engula também porcarias. Tá bom, queridos? Essa era a minha ressalva. Para terminar, pastor André, dá uma palavrinha aí, já nós terminamos. Eu gostei muito dessa forma, na conclusão, ficar com os irmãos, que ficou muito melhor do que eu ia fazer, viu? Bom, já que a ideia é, de alguma forma, dar sugestão, então primeiro eu vou voltar e vou dar bom dia para os irmãos. Então, esquece tudo. Bom dia, irmãos. Voltando então, já que a ideia é dar uma sugestão, uma outra sugestão, principalmente para quem vai ler livros cristãos, e principalmente algumas sugestões que o irmão colocou aqui de teologia sistemática, eu vou já preparar o coração dos irmãos. Teologia sistemática às vezes é chato. Eu sei que os livros que o irmão indicou aqui são mais simples, uma literatura mais simples. Mas vou colocar uma outra sugestão. Dentro da teologia, eu sei que tem aquele assunto que o irmão mais gosta. Procure por aquele assunto, com certeza vai abençoar bastante a sua vida. Eu gosto muito de Cristologia, então eu gosto muito do livro A Cruz de Cristo, de Don Stott. Aí, os irmãos podem começar por esses temas que os irmãos gostam, mas eu acho que vai ser mais proveitoso, vai ser uma leitura mais gostosa e com certeza vai edificar a vida dos irmãos. A Silvia levantou a mão também. Levantou a mão? Você vai falar? Tá. Pastor Elias, fala no microfone aqui, melhor. Que era muito brilhante na teologia. Ele era fantástico. Quando a gente ia à ordem dos pastores, que tinha concílio para pastores, ele era sempre indicado para fazer as perguntas em teologia. E ele dava show com as suas perguntas. Era o melhor teólogo. Para onde ele foi? Então, só teologia não significa nada. Tillich, que era um famoso teólogo americano, um dia foi perguntar a ele: o senhor se lembra de quantas almas o senhor ganhou para Cristo? Ele não lembrou, nunca tinha ganhado uma alma para Jesus. Não ganhou uma alma para Jesus, não evangelizou uma pessoa. Talvez não tenha visitado um doente. Mas era um dos teólogos mais lidos e badalados daquela época. Aí vem a teologia da mitologização, toda aquela coisa. E o conhecimento é para transformar as nossas vidas. A teologia é para ser vivida. Nós não somos teólogos, nós somos estudantes da palavra de Deus. Os teólogos trouxeram estudos e algum saber. Quando eu vim para aqui, nós viemos aqui para São Paulo, na nossa igreja tinha várias pessoas estudando na faculdade teológica, acho que tinha uns 4 ou 5. Maria José deve se lembrar, nós tínhamos 4, 5 ou 6 seminaristas.
E um dia perguntaram a ele: quando terminar o curso de teologia na faculdade teológica, você vai ser o quê? Teólogo. Que teólogo? Eu nunca disse que eu sou teólogo. Teólogo é um especialista no estudo das Escrituras, autorizado, respeitado e credenciado. Certo? Então, quando uma pessoa diz que é teólogo, às vezes ele sabe toda a teologia sistemática, mas a vida dele não tem aquele impacto. É uma pessoa fria, vazia, sem amor, sem interesse, às vezes, mau chefe de família. Por exemplo, aquele teólogo famoso que viajava para fazer palestra no mundo inteiro. Quando ele voltava para casa das suas palestras, ele batia na porta e o filho falava: teu pai vai abrir a porta. Ah, não, vai você abrir a porta. Aí a mãe: vai você abrir a porta. Eles sabiam que era o pai que voltou de viagem depois de 2 semanas e não havia saudade no coração dos filhos, porque o certo era quando ele batesse na porta e sair todo mundo correndo para abraçar o pai. E não havia afeto, familiarmente pobre, sem coração, sem alma, só teologia na cabeça. Então, o conhecimento que transforma, isso é maravilhoso. Mais uma vez, obrigado. Tá. Bom, irmãos. Claro, por favor. É porque quando o irmão Maurício pediu para fazer a sugestão da conclusão, né, eu ia bem na linha do que o irmão Daniel falou. Então, hoje, fala-se muito nessa expressão letramento, né? Então, é letramento digital, letramento científico. O que é o letramento? É estudar as bases para você não ficar fechado num conceito só e não ter análise crítica. Basicamente é isso, é você saber ler, interpretar e fazer uma análise crítica. Então, hoje eu acho que eu inventaria, se eu pudesse inventar um termo novo, é letramento teológico, né? Acho que para a gente saber fazer justamente esse filtro, né? Que o irmão Daniel bem falou. Quem está falando, qual a editora, quais são os autores que ele está se baseando. Eu acrescentaria isso tudo ao que o irmão Daniel falou. E hoje a gente vive um modelo muito assim da superficialidade. As pessoas não querem ler muito tempo, se aprofundar, né? Como a gente sabe que tem temas que são mais difíceis. As pessoas elas querem tudo muito rápido. Os vídeos hoje em dia, vídeo de 30 segundos, as pessoas já não querem mais assistir. Então, para a gente não cair nessas ciladas, e a gente tem algumas estratégias para identificar o que a gente está lendo. Então, acho que isso que é um ponto bem importante mesmo. Além de tudo que foi falado, né, da vida da pessoa, e de onde foi publicado, a editora, quais as bases que ele está utilizando, acho que isso é muito fundamental para a gente não ser ignorante, né? Porque também a gente é instruído a não ser ignorantes. Então, falar besteira é muito ruim. E livro por livro, a gente sabe de livros que dividiram uma igreja toda, né? Uma parte da juventude começa a ler um livro e aí traz uma ideia diferente para a igreja e, às vezes, um livro dito cristão, ele traz um prejuízo, para a gente não cair nessas ciladas. Bom, tinha uma igreja aqui em São Paulo, estudando a Cabala. Eles deixaram a Bíblia, a escola dele. A escola dominical dele não era a Bíblia. Eles estão estudando a Cabala. Sim. A Cabala era ter que sair do judaísmo. O judaísmo era aplicado ao espiritismo. Eles estavam interessados. Eles estavam interessados. Vai vir aqui em São Paulo. Na época, nós tínhamos muita atividade, mas... Muito bem. Pode vir aqui, irmã, melhor. Só porque eu vim para cá e esqueci de falar. O pastor Gease, que foi pastor dessa igreja, ele tem vários livros publicados sobre comentários bíblicos pastorais, que traz a questão histórica, mas traz uma leveza também, uma instrução para a vida. Então, ele tem vários, né? Ele está fazendo o comentário da King James, e então ele já tem vários livros da Bíblia, né, publicados, e aí eu acho que é uma leitura também que é simples e que vale a pena a gente se dedicar um pouco. Parece que o primeiro livro dele foi apresentado aqui na igreja. Sim, além dos outros, né? Mas agora especificamente ele está fazendo comentários. Quer falar? Pode vir. Hoje está diferente. As conclusões estão bem recheadas.
Irmãos, os livros agregam muito à vida da gente, mas é incabível um cristão nunca ter lido a Bíblia toda. Então, o nosso primeiro incentivo é que você diga, né, que já leu a Bíblia, mas que compartilhe essa leitura com as pessoas. Eu converso com muitas pessoas que falam, né, eu questiono, você acredita, né, que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro, acredito. E você já leu a Bíblia toda? Não. Então não faz sentido um cristão, né, nunca ter lido a Bíblia. Então gostaria assim, claro, eu acredito que os que estão aqui já tenham lido sim a Bíblia toda, mais de uma vez. E a cada leitura da Bíblia, mais uma relida, você fala, poxa vida, onde estava esse detalhe que eu não havia percebido, né? Então Deus continua se revelando a cada leitura, literalmente, da Bíblia. Então incentivo, quem já leu a Bíblia, que leia novamente, né? Uma leitura surpreendente a cada encontro com aquelas palavras de Deus. Pode ver. O pastor Edson depois, vem dar uma palavrinha para nós, aí nós encerramos. Indo de encontro ao que a irmã Silvia falou, né? A própria palavra, ela se sintetiza nela, né? Ela fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como conhecer a verdade? Estando, né, a cada dia na casa de Deus, aprendendo o que é de Deus, não as heresias, o que é praticado aí no mundo afora, mas o principal mesmo, como a irmã Silvia falou, a cada dia que a gente lê a palavra de Deus, ela vem nos trazendo algo novo, e ela sempre se renova, como as misericórdias do Senhor, ela sempre se renova. Eu li também, irmã Iracema, um livro há muito tempo atrás, chamado Torturados por Amor a Cristo, onde essas pessoas se reuniam em cavernas mesmo, em tumbas, e às vezes eles não tinham a Bíblia, era o mesmo versículo, era lido várias vezes, e a cada leitura daquele versículo, algo novo era trazido para eles. Então eu creio que é isso, a cada dia a gente está conhecedor da palavra e a gente se liberta das coisas que têm vindo contra nós. Os próprios livros também, eu até comentei com o pastor André, né? Tem autores aí que são autores pentecostais, neopentecostais, e isso chega às vezes de uma maneira sórdida a nós que somos das igrejas tradicionais e às divisões. Então também temos que ter muito cuidado com isso. Obrigado, irmãos. Muito bem, a reflexão, os irmãos viram aí, são duas questões. Você acredita que bons livros sobre teologia cristã podem nos aproximar mais de Deus e aumentar a nossa fé? Se sim, podemos começar algumas dessas leituras indicadas? Se não, por quê? A número 2. Qual livro sobre teologia cristã marcou a sua vida e por quê? Então, irmãos, nós vamos encerrar. Eu acredito que seria importante até, não sei se comunicar aos irmãos, né, a igreja toda, para que assista essa mensagem, justamente para passar para todos essa mesma ideia, pastor? Para ficar numa mesma comunhão em relação a esse assunto, tá bom? E para terminar, George Miller, além de ter feito 5 orfanatos e várias 127 escolas por aí, também testemunhou e, por intermédio dele, milhares e milhares e milhares de pessoas chegaram a Cristo. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã. Obrigado.